Olá, pessoal querido aqui do YouTube. Estamos aqui para mais um podcast. Pode contar, você é a dona da sua história. O intuito do podcast é resgatar toda a força, toda a coragem, tudo que a gente viveu lá atrás, que muitas vezes a gente esquece. Eu sempre tenho uma frase que eu digo: o nosso cérebro só reconhece o que ele conhece. Ou seja, se já passamos por momentos desafiadores, aqui dentro a gente tem as soluções para qualquer desafio na nossa vida. Se você gosta de podcast, então eu já vou deixar aqui para você também se inscrever no canal, para você ficar ligado e atenta de tudo que acontece por aqui, de todas essas histórias incríveis dessas mulheres fantásticas que eu tenho trazido aqui no Pode Contar. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de conversar com a Silvana Cruz. Eu vou ler aqui, porque tem tanta coisa aqui da Silvana, depois, Silvana, você me corrige. A Silvana, ela é casada com o Daniel. Ela é mãe do Davi, que tem acho que mais ou menos um ano, né, Sil? A Silvana Sim. é psicóloga, ela é palestrante, treinadora comportamental, é coautora de 6 livros, mentora de mulheres, produtora de eventos nacionais e internacionais e líder da Latam. Que currículo maravilhoso! Sil, obrigada por você ter aceitado aqui participar do podcast, contar a sua história. Sil, o microfone é seu. O que que você tem para contar para nós aqui da sua história? Oi, Sol, boa tarde. Olá a todos que estão aí ouvindo agora, né? Esse momento tão maravilhoso de participar. Quanta honra. Obrigada pelo convite desse Pode Contar, né? Um podcast que eu estou tendo aí o privilégio de contar um pouquinho da minha história. E eu vou começar, Sol, falando da minha transição de carreira, como aconteceu, lá em 2020, onde eu tive a oportunidade de migrar da empresa que eu trabalhava há 15 anos, que era a Latam, era supervisora, tinha já um cargo ali de liderança, mas eu vi na pandemia uma oportunidade de ajudar as pessoas com aquilo que eu mais amo fazer, né? Que é através hoje da inteligência emocional, através das instruções que eu tive na faculdade, ao longo das minhas experiências de vida também, porque hoje eu falo que a psicologia não é só técnica, tem que ter um Uhum. pouco também da minha vivência, um pouco da minha experiência para eu conseguir ajudar o meu paciente hoje. E eu pude colocar em prática nessa época, que foi na pandemia, onde eu me voluntariei para atender tanto presencial quanto online. O presencial era aqui onde eu moro, né? Era fazendo caminhada terapêutica, era fazendo os desbloqueios através de situações que eu identificava que era crise de ansiedade, traumas da infância. Então eu ia para algum lugar, resgatava aquela cena, né? E fazia um processo de desbloqueio. E eu pude atuar, ajudando as pessoas online num momento tão difícil, onde as pessoas não conseguiam sair das suas casas, não conseguiam ter acesso a psicólogos, e ali eu consegui identificar que era algo além da psicologia, né? Era algo de alma, que eu tinha uma missão, que eu tinha um propósito, e eu pensei, peraí, se eu consigo ajudar uma pessoa a não ter mais crise de ansiedade, como acontecia, né? Através de um processo terapêutico, a pessoa falava, Silvana, nunca mais eu tive crise de ansiedade. Silvana, eu consegui sair da depressão. Eu estava 18 anos em depressão e eu comecei a verificar que, poxa, aquela técnica, aquele conhecimento poderia expandir. E eu comecei a abrir o universo para a minha mente começou a abrir para palestras. E eu comecei ali no processo, foi até onde eu consegui encontrar a Sol, né, num Quando a gente grupo se de encontrou, palestrantes. pois é, né? A gente se encontrou no grupo de palestrante, foi em 2022, e de lá para cá, a gente já fez palestras juntos, já fizemos uns 2, 3 eventos juntas. Sim. E eu comecei a não só fazer as palestras, mas identifiquei que poderia fazer eventos para palestrantes. Por quê? Em 2021, a gente ainda estava na pandemia, porém, a gente conseguia se encontrar, né? Alguns com máscaras, e a gente podia ver a possibilidade de estar fazendo a palestra sem máscara. Então, eu comecei a preparar palcos para os palestrantes terem vozes e contar também as suas histórias, contar o seu legado, como que eles conseguiram sair de alguma situação dolorosa e, sabe, ajudar até outras pessoas através do exemplo delas.
E ali eu não parei. De lá para cá, eu já fiz mais de 20 eventos, inclusive eventos internacionais. Fui para Orlando em 2022. É, quando foi 2023, nesse intervalo entre 2020 e 2023, eu lancei 5 livros, tá? Como coautora, contando transição de carreira, ativação dos sonhos, mulheres protagonistas, mulheres diamantes. Então, teve vários momentos da minha vida falando de autoestima, de autoconhecimento. E quando foi nessa ida para Orlando fazer o evento, e eu não tinha, não estava mais trabalhando na empresa aérea, eu comecei a identificar que eu poderia unir novamente o que eu gostava de fazer, que era tanto os eventos, as palestras, como também voltar para a empresa e continuar a minha trajetória agora, né, fazendo participação em outros eventos dos meus alunos, inclusive, porque eu comecei a fazer mentoria também, né? Como criar um evento, como você cria sua palestra e vai publicar ali através, né, das empresas, treinamentos. Então, Sol, nesse processo, eu acabei em 2023 voltando para a Latam, e foi o ano inteiro fazendo parte de vários eventos de alunos meus, tá? Então, são em torno de 40 alunos que já começaram a fazer evento através dos meus eventos. Porque eles me perguntavam, Sil, como é que você fez os seus eventos? Como você faz? Pode me ajudar? Quero dar um start. E eu pedi para os meus alunos marcarem os seus eventos. Fala assim, marca a data que eu vou nos seus eventos. E assim eu rodei o Brasil, rodando aí para vários lugares para poder ir nos eventos dos meus alunos. E agora, mês que vem, eu estarei em Petrolina novamente, Mês que vem você lançando o diz o quê? sexto livro, Dezembro? dezembro. Dezembro de Dia vinte e 6 de cinco. dezembro estarei é, fazendo, né, parte de mais um evento de uma das minhas alunas, lançando o sexto livro de coautoria e continuando com esse propósito, esse legado que eu não parei mais. Então, a minha virada de chave mesmo foi lá em 2020, onde eu consegui identificar potenciais carreiras, né, como psicóloga, como palestrante, como produtora de eventos, como escritora. E hoje eu entendo que existem aquelas situações que a gente precisa ter coragem, porque não foi fácil, né? 15 anos de empresa, cargo de liderança, e depois me ver numa situação onde, opa, peraí, o que que eu vou fazer agora? E aí eu comecei, tanto na questão do online, nos presenciais, e hoje não parei, né? A mamãe do Davi, o neném com 1 ano, e eu estou sentindo estar retomando todos aqueles movimentos que eu já fazia. A Sol, por exemplo, ela participou de um outro evento que era Mulheres Livres, né? Que eu fiz também Foi. Primeiro evento que eu evento, participei com você foi o Mulheres Livres, que foi, a gente fez online. E aí sim, depois eu participei de um concurso seu, foi sim, em 24 e nesse concurso eu fui fazer uma palestra e foi presencial lá na Infraero do Santos Dumont, que sim. foi em outubro de 24. E você participou na Avenida Paulista no Mulheres Livres, É o verdade, não primeiro. teve isso. Então foram três, não foram três. Eu não lembro se eram dois, se eram três. Então foram três. E o interessante que você está trazendo aqui, né, é uma palavra que é muito, que eu gosto de usar muito, que é a palavra coragem, né? Então eu também passei por essa transição de carreira depois de, né, esse mesmo tempo que você teve, também era da área de turismo, assim como você. E é um desafio muito grande. Então, né, você chega aqui contando, né, então toda a sua trajetória, né, que você é palestrante nacional, palestrante internacional, né, já escreveu 6 livros. Então, quem escuta acha que é tudo muito fácil. E o ano passado, né, em 24, que nós fizemos lá, que eu participei do evento da Infraero, eu lembro que o Davi, ele era pequenininho ainda, né, ele tinha alguns meses só. Então, Um a mês. gente Tava com um mêsinho, dou quase pois 2. então eu lembro que você organizou o evento, fez lá as aberturas, rodas de conversas, enfim. E o que eu quero te perguntar é o seguinte, né? E nesse momento todo, né? A palavra sempre coragem, né? Que eu te conheço, você é sempre uma pessoa muito corajosa, determinada. Em algum momento se pensou assim, nossa, tá muito difícil. Ai, Deus, acho que eu vou desistir, porque isso não é para mim.
Algum momento foi muito desafiador, porque escutando assim parece que é tudo lindo, maravilhoso, os caminhos estavam sempre abertos, mas a gente que está nos bastidores, a gente sabe que não é assim, né, Sil? Eu não tive o sentimento de achar assim, ah, isso não é para mim. Eu tô agora passando por um processo de pensar, preciso respeitar a maternidade, sabe? Que é o sono, né? Que ainda tá aquela questão de acordar na madrugada, tô cansada, porque eu amo fazer live pela manhã, caminhando na praia, então eu tô com saudade, né, de fazer os meus eventos presenciais, mas ele está guardado. Aquela potência que a gente sente dentro de nós é como se ela estivesse descansando, me respeitando, ou esse momento de ter que dormir um pouco melhor, né, para depois começar as minhas lives pela manhã, ter que ativar novamente os sonhos dos eventos, de ir para fora do país. Então, isso está guardado no coração. Não vou nem dizer que está na gaveta, porque a gaveta fica longe, mas está no coração. E E a eu gaveta sinto, normalmente fica lá, né? Isso que você trouxe é muito esquece, importante, né? que não é aquele desejo ardente, né? Que fica aqui no nosso coração, ele tem um propósito, você falou, né? Então você está se resguardando, É, aumentando a sua bateria de energia para quando você for, essa bateria também te dá esse suporte. exato, Porque isso que você trouxe de respeitar a maternidade ela é muito importante, principalmente, né, um sonho, né, que muitas mulheres têm e quando realiza aí, eu conheço algumas que até se frustram. Nossa, mas eu tinha tantos planos, mas agora você está num momento que está desenvolvendo, vamos dizer assim, né, a coisa mais importante da sua vida que é um outro ser humano. Então, o seu foco tem que ser exato. para isso, para desenvolver, trazer amor, né, educar esse ser humano e preparar ele para o mundo. E eu vejo que existe uma cobrança interna, tá? Que é aquela, nossa, mas está demorando, tem um ano já que eu fiz um evento em março e parece, né, não tem um ano ainda, mas parece que já tem muito tempo. Mas aí eu mesmo, na mesma hora, eu penso assim, quando voltar, vai voltar 100%. Eu não posso voltar ainda com o pensamento de que, ah, será que o neném vai sentir mais falta da mamãe? Então, eu não quero ter esse sentimento, né, de que eu estou deixando de dar atenção, mas eu sei que vai ter o momento, sim, de voltar, de, né, convidar as minhas amigas novamente para participarem, para vir para o Rio, ou a gente fazer o nosso passeio fora, né, para Portugal, como eu já até falei com a Sol um tempo atrás, e foi uma das mulheres que, né, se animou, se incentivou. Então, eu preciso muitas vezes, até, Sol, dessas mulheres caminhando juntas. Por quê? Sim, Eu sinto mais força. Porque quando você fala, Sil, vamos fazer algo juntas, vamos participar aqui de um movimento, a gente sente um brilho, né, dentro da gente, igual agora. Já tem uma programação para dezembro. Para abril, eu já tenho uma outra também lá para o sul, Rio Grande do Sul, de uma das alunas que vai fazer o primeiro evento. Então, isso vai movimentando o nosso coração para se inclinar e dizer: eu não estou só. Eu não vou começar sozinha. Aí, como eu comecei em 2020, eu me via muito sozinha, eu não conhecia as mulheres que eu conheço hoje. Então, eu estou passando por uma fase que eu sei que daqui a pouco eu vou juntar várias mãos, sabe, de mãos dadas com várias mulheres. E você é uma dessas, né, que com estará comigo certeza. caminhando para os movimentos, para as viagens. Eu sei que você está disposto também a unir forças para a gente levar a nossa mensagem para o mundo, levar o que está dentro do nosso coração também para ajudar as pessoas a ter essa coragem também, ter essa força, sabe? Eu falo, a gente Mulheres fortes une. trazendo outras mulheres também para o grupo, né? Então, a gente fala que a gente une forças e a gente une também propósitos, né? Quando a gente tem esses propósitos em comum, a gente une propósito, une coração e aí as coisas começam a caminhar, né, Sil? Sim. E as oportunidades vão surgindo, né? O que que eu penso? Você na caminhada, você vai vendo que se você não tivesse na caminhada, você não teria oportunidades que só aparecem porque você está sendo vista, você está sendo lembrada, você está sendo, as pessoas estão falando de você, as pessoas estão vendo você.
Então, eu sempre recomendo, sabe, Sol, as pessoas entrarem em ação, saírem daquele modo mais que, tipo, procrastinação, um modo mais vitimista, aquele que às vezes paralisam as pessoas por medo, por timidez, por achar que não são capazes, por achar que vão errar, que não vão conseguir. E tá tudo bem, tudo isso faz parte, errar faz parte do aprendizado. Então, hoje a gente convida as pessoas a terem iniciativa, aquilo que está no teu coração, que às vezes você não está ouvindo. Pare, ouça, reflita sobre essa ideia, né? Sobre isso que está no teu coração. E tudo é possível, né? Desde que você tenha energia, coragem, disposição, foco, porque tem várias situações para tirar o foco. Se Ainda você mais hoje em conseguir. dia, que tudo é muito reluzente e aquilo tira o nosso o foco de onde a gente quer e a gente acaba se dispersando com tanta informação que nós temos hoje com as questões das redes sociais. E isso acaba, quando a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, a gente não consegue. E aí o cérebro dá uma bugada. E aí, quando você trouxe bem no início, né, que é muito importante, com a pandemia, né, eu que também trabalho com mulheres, também sou terapeuta, a gente percebeu o quanto que as pessoas começaram a ter questões, né, que a gente fala da saúde emocional. Então, crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, hoje em dia é tão comum, né, o burnout, independente do tipo de trabalho. Então, esse trabalho que a gente faz, ele é muito importante para resgatar essa força e essa coragem da mulher também, não é, Sil? Sim, e quais são as parcerias, né, que a gente vai fazendo ao longo dessa caminhada? Pelas empresas identificarem tanto o absenteísmo, as pessoas tendo crise de ansiedade dentro do trabalho, ideação suicida, afastamento por causa de depressão, por causa de transtornos, traumas, enfim, eu comecei a ver um outro caminho, que é o caminho dos treinamentos nas empresas. Então, hoje, o que que eu faço? Eu ofereço o meu treinamento de inteligência emocional, tanto no trabalho quanto nos relacionamentos, e consigo levar a mensagem para esses funcionários e, além disso, também trazer eles para um atendimento individual. Então, as empresas hoje, elas estão identificando a demanda que eles estão tendo, né? Tanto dessa falta, essa ausência desses funcionários, e aí tem agora a NR1 que está vindo para poder regulamentar todas as empresas para que eles tenham esse olhar, né, psicossocial, para que eles consigam ajudar os funcionários, trazendo conteúdos que possam, de fato, ter essa valorização do emocional para que as pessoas tenham melhor qualidade de trabalho, de vida e de trabalho. Então, eu estou entrando nesse foco também agora, Sol, porque eu estou vendo dentro da empresa, até mesmo onde eu trabalho, os programas que eles estão fazendo com os funcionários e eu participo com psicólogos, com terapeutas, com coaches, pessoas que estão trazendo informações através de palestras, através de treinamento. Eu sou uma das que dou treinamento, né, também, e eu vejo esse olhar da empresa pós-pandemia, tá? Porque antes até tinha, mas hoje está muito mais evidente que é necessário ter um acompanhamento, ter instruções para que as pessoas saibam lidar com as suas emoções, como lidar com conflitos, como assumir o autocontrole, a autoconfiança, como melhorar a autoestima, porque às vezes as pessoas estão com baixa autoestima e elas transferem isso para o cliente, elas transferem isso para os outros funcionários. Isso E é quando muito você trabalha, importante. Porque, oi? querendo, isso que você trouxe é muito importante, porque a gente passa um terço do dia no trabalho. Então, supostamente 8 horas dormindo, né, de 8 a 10 horas no trabalho, esse ir e vir, e a outro período do dia para a gente cuidar das nossas questões pessoais. Então, se a gente passa uma boa parte do dia no trabalho, esse lugar tem que ser um lugar gostoso. Não vai ser sempre gostosinho, vamos dizer assim, mas tem que ser um lugar que eu vá e que eu me sinta bem naquele lugar. Senão realmente fica nesse lugar, porque eu também já trabalhei muitos anos no corporativo. Hoje, né, com autoconhecimento, na época eu não tinha, percebi que tinha crises, eu tinha crise de ansiedade, e, enfim,
né? Não falava, você tá estressada. Enfim, segue aí e vai seguindo. Só que é importante ter esse olhar, porque se o funcionário, né, o colaborador, ele não tá bem, isso impacta toda numa dinâmica, né, da própria produção, e como posso dizer, na parte do lucro da empresa também, né? Essa ausência dos funcionários por questão de saúde mental. Pois é, e esse ano eu já faço a CIPAT da Infraero já há 5 anos, né? Então eu trago os palestrantes de vários lugares do Brasil, só que esse ano foi diferente. Esse ano eu falei assim: olha, vocês vão fazer no formato de treinamento. Eu quero que as pessoas elas não sentam e assistam palestras. Elas sentem para treinar, né? Que elas vão pegar realmente ali tarefas, elas vão fazer um processo de dinâmica de grupo, em dupla, que elas se movimentem. Porque hoje a gente vê a necessidade das pessoas aprenderem através de ferramentas, através de dinâmicas, para que elas de fato levem o contexto, o conteúdo para a vida delas. E claro, se a empresa tem essa visão de trazer esse conhecimento no formato de treinamento, melhor ainda porque elas aplicam inclusive o conhecimento na própria empresa. Então, e você sai de um treinamento desse com a garantia de que você conseguiu entregar o seu melhor e as pessoas vão colocar em prática porque elas tiveram vivência. Elas não só ouviram, né? Elas colocaram a mão na massa, elas entenderam o que que é para ser feito e eu vejo o resultado. Como que é o resultado? É quando o funcionário chega, olha, eu consegui colocar aquele treinamento em prática hoje, porque hoje eu atuei de forma que eu não sabia como fazer em certas situações e agora eu sei. E aí o resultado é positivo, porque começam a alcançar as metas, começam a alcançar os objetivos que a empresa quer e o funcionário já não tem tantos afastamentos, não fica tão desanimado, né, com aquela situação de autocobrança sem saber o que fazer. Hoje ele já tem o direcionamento de como atuar em certas situações. Então, eu tenho andado muito feliz, né, com essas oportunidades que têm surgido. E tudo isso começou porque eu tive como dar o primeiro passo lá atrás. E essa virada aí que eu tenho certeza que tem pessoas que podem, né, se incentivar de, poxa, o que que eu posso fazer além do que eu faço hoje? Do meu trabalho especificamente, não é precisar sair da empresa. Eu vou pedir demissão igual a Silvana para poder fazer uma virada, fazer uma transição? Não, eu não tinha essa visão. Hoje eu tenho. Hoje eu posso criar novos produtos, novas oportunidades de renda até, né? Outras fontes de renda e continuar com o meu emprego que eu estou lá fazendo também acontecer de forma que eu coloque em prática aquilo que eu amo, que é dar treinamento, palestra, atendimento ali no 1 a 1 com o funcionário, e eu consigo construir novas oportunidades para mim. Então, hoje eu consigo, através desse vídeo agora, poder dizer para você que está ouvindo da seguinte forma: não é necessário você sair do seu local, mas vai ter outras oportunidades de você atuar em outras frentes, outras áreas, e você fala assim: nossa, existe um mundo aqui fora da minha caixa, que é a caixa Sim. muitas vezes da CLT, né? E abriu a visão, poxa, existe o online. Existe a parte de palestras. Olha só, eu posso ser uma escritora, eu posso fazer eventos, eu posso, mesmo estando, né, com uma empresa, eu posso também criar um evento num sábado, num domingo. O que que eu posso fazer? Um café, uma rodada de network. Hoje eu posso programar, de repente, encontrar com as mulheres no jardim, que eu tenho visto, né, alguns convites. Vou reunir as mulheres para um passeio na praia, numa caminhada no calçadão, para tomar um café. Então, existem várias formas de você, né, se unir com outras mulheres, ter mais força, porque vai criando novas ideias, né? Novos Sim, lugares, novas ideias. uma coisa que você trouxe é bem bacana, né? Quando a gente está trabalhando sozinha, a gente até consegue ir, né, mais rápido, né, vamos dizer assim. Mas quando a gente se une, a gente vai mais longe, né? Porque como você trouxe, né? Uma tá meio cansadinha, tá meia parte, que a outra vai lá.
né? Tem essa troca de energia, troca de ideias. Né? Às vezes você tem uma ideia que eu não tenho, eu tenho uma ideia que eu trago ela para você, e aí a gente se junta e traz essa força. E uma coisa que você trouxe também que eu acho bacana, eu também trabalhei no corporativo durante muitos anos, óbvio que eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Mas é um lugar bom para a gente trabalhar. Como você trouxe, não precisa sair. Eu posso fazer outras coisas que me deem prazer no final de semana, depois do meu trabalho, né? Que vão, sabe aquela coisa, ai, traz aquele quentinho do coração. E isso você traz também para dentro da empresa que você tá. E hoje as pessoas lá dentro, elas falam, Silvana, me fala um pouco do que você faz fora daqui, porque eu fui ver seu Instagram esses dias, eu vi que você faz palestras. Eu vi você fazendo palestra aqui no aeroporto, porque a maioria dos lugares que eu faço palestra também é aeroportos, né? Tem 3 aeroportos aqui no Rio que eu já faço, né, online, faço presencial. E as pessoas às vezes não sabem porque não conhecem a sua história fora daqui. E quando elas começam a olhar, falam assim: Nossa, eu bem quero participar de um dos seus eventos. Será que eu consigo palestrar no seu evento? Eu falei: Claro que consegue. Tem gente que nunca fez um vídeo e conseguiu palestrar. Então, claro, é óbvio, você veja, reveja um pouco da sua história. Vamos extrair aquilo que realmente faça sentido para incentivar o outro também a pegar informações que você trilhou. Por exemplo, qual foi o caminho que você fez? O que que você fez que deu certo, que eu posso também fazer e me inspirar em você e seguir esse caminho para poder, de fato, realizar algo grande na minha vida, né? Então, as nossas experiências, elas têm que ser uma inspiração para o outro. Então, eu falo, pegue algo na sua história que realmente faça sentido para ensinar outras pessoas, para que elas consigam sair, talvez, da fase difícil que elas estão vivendo e acessar o quê? O próximo nível, acessar um outro ciclo da vida delas. É, E e você assim trouxe acontece. e você trouxe é bem importante, né? Então, assim, né, pegar alguém como inspiração, pegar alguém como uma modelagem, que às vezes a gente não sabe para onde começar, a gente tem alguém para a gente se inspirar, para a gente modelar. Então, se a Silvana traçou esse caminho, nossa, quais são os passos que ela deu? O que que ela fez que ela pode me ensinar? O que que a Sol está fazendo que eu gostaria também de fazer, que nem eu tenho podcast, eu tenho a Escola de Desenvolvimento Humano. O que que ela está fazendo que eu posso modelar? Então, é importante a gente se colocar em movimento, porque a gente também serve, acaba servindo, né, de admiração e de exemplo às outras pessoas, né? Pelo menos eu acredito nisso. A gente traz, quando a gente fica muito quietinha, né, como eu falei, é um desserviço para o mundo, porque cada um tem talentos únicos, que aquele talento é o que as pessoas, de repente, vão precisar daquilo que só você tem. E para a gente ir já caminhando aqui para o final, eu queria que você trouxesse qual foi o seu grande aprendizado de tudo isso que você trouxe aqui, seu. Sol, o que eu vou falar, as pessoas vão se identificar muito, tá? E eu tenho certeza que isso acontece e pode acontecer com quem quer dar uma virada, que é, às vezes, você não ter apoio de ninguém, até os que estão mais próximos. Porque existe algo dentro da gente que é tão forte que a gente tem que fazer isso aqui, ó, tá? E não é diferente hoje. Posso te falar bem real. Eu tenho tantos sonhos grandiosos que eu não posso nem contar às vezes. Porque você conta, as pessoas duvidam, as pessoas falam, Você não, é mas isso louca, imagina, você tá doida. por quê? Mas para quê? Pode ser diferente, pode ser algo, né, um sonho mais brando, um sonho mais leve, mais fácil de realizar. Então, os meus sonhos, eles sempre são assim, o nível 100. Aí as pessoas querem me colocar no nível 30 de sonho, nível 50. E eu falo, Que é aquele gente, da mas se eu já média. realizei Você tem que na tirar. média. É aquela coisa de escola. Olha, tira um 7, assim, que tá bom pra você passar de ano. Não, mas eu quero o 10 porque eu É, quero sair da média. é. E essa é uma luta que eu vou falar o seguinte: existem duas vozes. E você tem que prestar muita atenção para você não confundir as vozes. Por quê? Existe uma voz externa que é o barulho dos outros. As pessoas vão falar: cuidado, não é bem por aí, você vai se arrepender, não precisa ser desse jeito.
Ah, mas para que um evento por mês? Porque eu fazia um evento por mês. E as pessoas falavam assim: mas para quê? Faz um evento por ano. Não precisa de tantos eventos assim. E a pessoa não fazia evento nenhum, tá? E eu, nessa de ouvir as pessoas, eu duvidava se realmente eu tinha que fazer o evento. Então, as vozes externas vai fazer um barulho dentro de você que você vai achar que é realmente. Eu acho que não precisa desse tanto de evento. Eu acho que eu posso parar, fazer uma vez por ano e tal. Mas a segunda voz é aquela que você tem que alinhar com o coração. Por quê? Existem dois, eu falo que existem dois motivos para você identificar a voz do coração. Primeiro motivo, você está em paz para fazer? Era assim que eu me perguntava: eu estou com paz? Ou eu estou com medo? Ou eu estou gastando mais do que eu estou podendo? Ou eu estou incerta, insegura? O que está acontecendo? Eu não estou com paz, eu não estou conseguindo dormir, eu estou sem orientação. Então, quando eu sentia paz, que eu tinha realmente tranquilidade, que eu tinha certeza daquilo que eu estava fazendo, esse era um dos códigos, tá? Esse é um Outro sinal, não é? código é o sinal que eu falo. Você está com paz, faz. Faz aquilo que está no teu coração. Se está muito barulhento, está muito turbulento, reveja. E o outro detalhe, Sol, era um friozinho na barriga. Quando eu sentia um gelinho, eu falava, gente, mas será? E é a tal da coragem, né? E aí, aquele gelo na barriga, quando vem, você fala assim: só eu que estou sentindo isso. A outra pessoa não vai sentir o gelinho na barriga para poder encarar os medos, encarar realmente Os todos que estão à desafios, sua né? volta. Porque isso que você está trazendo, ó, só te falar, até fiquei arrepiada, porque é bem isso, né? Quando você fala, vem aquele quentinho no coração, aquele frio na barriga, vai, né? Como a gente estava contando aqui nos bastidores, a ideia, né, de fazer o podcast aqui, né? O nosso Pode Contar. Então, o que você está trazendo é muito importante. A gente precisa começar a aprender a quem a gente dá, a quem a gente dá ouvidos. As pessoas que estão, né, dando a opinião delas sem eu pedir, elas fazem o que eu faço, o que eu quero fazer? Se elas fazem, se é um mentor, então eu posso parar para ouvir aquela pessoa. Porque ela Exatamente. vai me orientar para eu não quebrar tanto a minha cara. A gente vai quebrar a cara. E seguir os nossos sonhos, né? Que eu falo, os sonhos são o que é mais único do ser humano é o seu sonho. E eles são a bússola da nossa alma. Então, o sonho é meu. A outra pessoa não tem que dar pitaco, vamos dizer assim. Então, por isso que a gente precisa aprender, como você trouxe, a saber para quem a gente conta, saber quem vai nos ouvir, porque a gente sabe que tem uma pessoa que vai ficar criticando, então você nem dá ouvido para ela. Fecha, se fecha. Né? Isso que eu trouxe é muito importante, porque se a gente ficar dando ouvido para muitas pessoas, esse ruído externo, a gente se frustra. Por É, que que eu não segui o meu coração? Por que que eu não segui? Eu tava... E aí, por medo, não vai. Não significa que a gente seguir os nossos sonhos vai ser fácil, mas significa que ele é possível. ô Sol, e hoje eu aprendi agora, tá? Na atual jornada que eu estou vivendo de construir um novo sonho, que é algo que, na verdade, não é um novo sonho, é um sonho antigo que está prestes a talvez realizar. Olha só, quase 20 anos depois, tá? Tem 18 anos que eu já sonho isso. E aí, as pessoas mais próximas, as que você mais ama, e o que que elas fazem? A mesma coisa. E aí eu tô numa maturidade emocional diferente que hoje esse barulho ele já não entra mais. Como que eu faço? Que aí eu ensino agora que as pessoas que já talvez passaram pelo que eu passei e enfrentaram seus medos e já realizaram sonhos, hoje, sabe o que que eu faço, Sol? O que conta para Eu nós? só olho para as pessoas com carinho. Eu olho e eu não retruco mais. Eu não falo, não, eu vou fazer, é desse jeito mesmo, é o que está no meu coração. Eu só olho com carinho. E aí eu fico pensando, quando eu estiver realizando o meu sonho, eu vou lembrar dessa mensagem, mas com o carinho que eu estou sentindo agora. De você estar dizendo não, e o meu coração estava dizendo sim, e eu vou estar realizando, porque eu não consigo mais te ouvir, mas eu consigo te respeitar. Então, assim, eu respeito a tua opinião, mas eu não concordo com ela. E tá tudo Então, por bem, isso né? que Cada um eu. tem seu ponto de vista e a gente, isso que você trouxe é uma grande maturidade que a gente vai aprendendo ao longo da vida. É, A gente só escuta
Olha, que interessante que você tem esse ponto de vista. Às vezes a gente não precisa nem falar, a gente faz mentalmente, tá bom? É, é E assim. isso é muito importante, porque senão a gente vai se frustrando. Sil, adorei o nosso papo, ficaremos aqui horas e horas, é, conversando a respeito. Obrigada por você ter vindo aqui contar a sua história, que nem eu sempre falo, né? Obrigada pela coragem, né? Porque às vezes as pessoas, ai, mas eu não tenho nada para contar, então precisa ter coragem para sentar aqui e contar também tudo que a gente viveu no papel da protagonista da nossa vida, no papel de a gente estar no nosso centro, como você trouxe, que eu acho que foi, essa foi uma, a gente fechou com a sua chave de ouro, vamos dizer assim, que é aprender a ouvir os nossos sonhos, a aprender a ouvir o nosso coração. Sim. Porque aí sim a gente consegue caminhar na nossa vida. Não que ela vai ser fácil, É. mas vai ser que seja muito possível. Nossa, eu que agradeço pelo carinho, pelo convite. Quero te parabenizar por essa condução tão leve, tão espontânea, tão natural, assim, né? A gente deixa a gente muito à vontade. Eu fico feliz de fazer parte das suas amizades, né? Uma pessoa tão Ah, querida obrigada. para mim, que já mora aqui no coração, por mais que a gente mora em estados diferentes, mas independente disso, quando a gente se encontra, o carinho é o mesmo. E também a admiração, tá? Então, admiro você pelo seu trabalho, pela sua história, pelo teu protagonismo e quanto você está aí incentivando mulheres a também darem o primeiro passo e, quem sabe, vir aqui contar suas histórias Com com certeza. muita naturalidade e ajudar até outras pessoas que vão estar assistindo. Então, parabéns por essa iniciativa, que Deus abençoe. Um Ah, beijo no obrigada, obrigada, coração. Sil. Beijo para você Beijo. também. Então, agradeço que você que esteve aqui com a gente, o nosso Pode Contar. Como eu falei, se inscreva aqui no canal para você receber as notificações dessas histórias incríveis, como a gente acabou de ouvir aqui da Silvana. E aqui também no descritivo do vídeo vai ficar o contato da Silvana para você conhecer melhor esse trabalho tão maravilhoso, tão incrível que a Silvana faz. Sil, obrigada. E obrigada a você que Beijo. esteve aqui. Até o nosso próximo Pode Contar. Beijo, até Uau. o próximo. Tchau, tchau.